Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje celebramos o primeiro domingo do tempo quaresmal e meditamos o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus, celebramos hoje o primeiro domingo do tempo quaresmal e meditamos o Santo Evangelho segundo São Mateus, que nos diz a respeito das tentações que Nosso Senhor sofreu no deserto. Nesse primeiro domingo, nos convida a refletir sobre a experiência de Jesus, que foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou 40 dias no deserto e depois disso foi tentado pelo diabo. O número 40, na Sagrada Escritura, tem muitos significados, como, por exemplo, tempo de provação, tempo de discernimento, de purificação, de transformação. Jesus jejuou 40 dias, sobretudo para nos dar o exemplo de que, se quisermos vencer as tentações do mal, precisamos estar unidos intimamente a Deus, precisamos estar dependentes da sua providência. Jesus vai dizer em São João, capítulo 15, versículo 5, Sem mim, nada podeis fazer. Depois dos 40 dias de jejum, Jesus teve fome. A fome traz consigo fraqueza, vulnerabilidade, e se alguém se encontra nessa condição, longe de Deus, se tornará uma presa fácil nas mãos do adversário e acabará cedendo às investidas do tentador. Jesus foi tentado pelo diabo, mas cheio do Espírito Santo, foi resistindo a todas elas. O diabo tem objetivos claros. Ele vem para matar, roubar e destruir. A sua meta não é outra senão essa. Ele tentou desviar Jesus da sua missão, tentando, diante de uma necessidade vital para a continuidade da sua existência humana, dizendo que se ele fosse mesmo Deus, que transformasse as pedras em pão. De fato, Jesus é Deus, e por ser Deus, tem poder para transformar as pedras em pão. E isso ele fará por compaixão quando vir a multidão atrás dele por dias, multiplicando o pão e os peixes. Mas para si não fará, justamente para mostrar ao inimigo, ao adversário, que a graça de Deus e a força do Espírito Santo nos dão coragem diante das fraquezas da vida e nos mantém de pé diante das tentações. O jejum nos ajuda a dominar os instintos,
a ter o domínio das paixões, da vontade, e não ceder às tentações do poder da riqueza, os bens, o acúmulo de bens. Se estivermos com a graça de Deus e a proteção do Espírito Santo, o inimigo pode até tentar, mas nunca irá nos derrubar. Que, a exemplo de Jesus, possamos resistir ao demônio para continuarmos testemunhando a face de Deus ao mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.